próprio Jair Bolsonaro, vulgo o mito, que estavam rolando umas irregularidades, assim, no Ministério da Saúde. Pra começar a ambientar aquele cara que não sabe o que tá rolando, quais irregularidades foram essas, Luiz Miranda? Você vê que as narrativas foram construídas depois e uma mentira contada 1000 vezes, como dito essa semana, não vira verdade. Né? Disseram que a gente foi debater tecnicamente o assunto com o Jair Bolsonaro, pegamos um invoice, destrinchamos. Imagina o Bolsonaro, daquele jeitão dele. Se ele ia pegar um documento, seja ele qual fosse, oficial, contrato e tudo, ia falar, não, deixa eu entender aqui. Então tá, foram tantas milhões de unidades e tal. Isso não existiu, na verdade. O que a gente foi apresentar para o presidente era um incômodo, um desconforto que meu irmão estava passando, que não era novo, já vinha passando, já tinha um bom tempo. Seu irmão é servidor lá desde 2016, né? Exatamente, não, ele é servidor no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Se eu não me engano, desde 2011. E 2016 ele assumiu esse cargo de chefia. Certo. Salvo engano, quando ele entrou, mas certeza que a chefia foi em 2016. E mantém nesse cargo até hoje. E aí, meu irmão chegou pra mim e falou assim, em um grupo de WhatsApp de amigos, alguém postou uma matéria sobre problema com vacinação e vidas perdidas e tudo. E a gente começa a debater isso e meu irmão fala assim, o problema todo é que hoje quem está cuidando desse tipo de assunto é empresas como essa. E posta uma matéria nesse grupo, o grupo chama Juntos Somos Mais Fortes, né, quer dizer, cheio de testemunha para poder comprovar que não tinha nenhuma intenção de repente, estarmos na posição que estamos hoje. E ele coloca uma matéria que diz que a empresa, que teria agora a responsabilidade de entregar 20 milhões de vacinas, era investigada com várias pessoas presas no caso do falso negativo, dos testes rápidos que não tinham qualidade e eram superfaturados, segundo o Ministério Público, né, do Distrito Federal. Quando ele coloca essa matéria, eu falei, não tem só essa não. Essa mesma empresa tem mais. Eu, solto uma matéria que está na capa, assim, bem grandão do Estadão, a matéria onde está o Ricardo Barros, bem exposto, e falando do caso da Global, em que a empresa Global, que é a dona da Precisa, que era a empresa dessa Covaxin, né, teria uma dívida com o Ministério da Saúde de 20 milhões de reais e não entregou os medicamentos dessa licitação que ela teria ganho. E o pior, segundo a falta de responsabilidade da não entrega desses medicamentos, 12 pessoas teriam morrido. Quer dizer, para mim isso passa de uma quebra de contrato. Você tirou vidas, né? Os caras deveriam estar presos. Nessa visão, você chega pro presidente, o caso é esse. Apesar de levarmos os documentos para a emissão da LI, mostrar para ele o que eles queriam fazer, mas o presidente... LI é o quê? Licença de importação. E já estavam na fase assim, vamos importar vacina, sem avisa mesmo, vamos embora, importação excepcional, né? E meu irmão não queria fazer aquilo, porque a forma que foi feita, a pressão, colocar o dono da empresa para falar com meu irmão é um servidor público que não fala com o dono de empresa. O dono da empresa ligou para ele no sábado, nesse sábado. Tava afoito. Ele escreve no grupo isso, todo mundo tá lá. Como no grupo tem mais de centenas de pessoas, né? Tem uma centena de pessoas que viram o meu irmão escrevendo, deve ter o print oficial, que escreve, cara, o problema dessa empresa é que o dono dela me ligou. O meu diretor me ligou ainda há pouco. O secretário executivo me ligou, todo mundo me ligando para importar esse negócio. Eu não quero fazer esse negócio, porque eu tenho certeza que tem rolo. Pelo histórico da empresa e pela forma que estão tratando o desespero de fazer, entendeu? Para ontem, algo que não está pronto ainda. Tem que ter algumas correções e querem fazer a todo custo. Aí eu falo para ele, avisa a PF. Aí ele, não, eu dei depoimento desse caso para a PF, que ele falava do caso da Global, que envolve Ricardo Barros. Falei assim, eu sou testemunha nesse caso. Falei, tu já é testemunha? Aí eu chamo ele pro inbox. Né? Como ele tá conversando num grupo, eu falei, oi, Ricardinho. E é como eu chamo meu irmão, né? Assim, maninho, isso é sério, cara. Você tem que, então, se você deu o depoimento, você deve ter o contato do delegado. Ele falou, eu tenho. Ele me deu, inclusive, o contato dele por uma questão de segurança. Né? Se alguém me ameaçasse, alguém tentasse me chantagear. E aí não faltou condições, esse tipo de situação, né? E eu falei, pô, mas se avisa ele direto, eu falo com ele direto. E já mandei mensagem aqui pra ele hoje, por conta dessa pressão que eu tô levando, que não é normal. Assim, eu tô recebendo pressão de todos os lados. Ontem à noite, 10h30 da noite, entre 10h30 e 11 horas, o Coronel Pires me ligou dizendo que estava com os empresários, dono da empresa. Ele é o quê, o Coronel Pires? Coronel Pires era, parece que não me engano, ele é assessor do Elcio Franco. Do Elcio. Né? E aí ele disse assim, os caras estavam no ministério à noite, me ligaram dizendo pra eu dar atenção
para o empresário. O empresário iria entrar em contato comigo, a empresa iria me chamar para poder agilizar a emissão dali. Aí eu falei, cara, então fala com esse delegado. Aí ele, vou falar. E aí parece que ele marcou para 3 horas da tarde desse sábado. Nesse meio tempo eu mando mensagem pro ajudante de ordem do presidente e falou, cara, tô com um caso aqui que é gravíssimo. Eu tenho uma testemunha, tenho a materialidade, tenho os documentos que provam que tem algo estranho. Eu quero falar com o presidente. Porque meu irmão, do jeito que ele falou, pô, diretor, o coronel, o diretor o Até secretário o Papa foi executivo. falar com ele. Ô, meu irmão, se tá todo mundo do ministério dando essa pressão, tá todo mundo envolvido se tiver alguma coisa de errado. Sim. Se não tiver, bem. Se não tiver, ótimo. Mas e se tiver? Não tem mais com quem falar. Polícia Federal, ele já falou. Entendeu? Ele acionou o delegado da PF, quebrando a narrativa do CGU. Tem canal pra poder denunciar. Meu irmão, ele falou até com a Polícia Federal. Entendeu? Só que naquele momento era o seguinte, ou eu tocava o processo da forma que queriam, ou travava e segurava o máximo que possível, foi o que ele fez, para dar tempo da gente pedir que o Brasil perdesse aí no mínimo 45 milhões de dólares. Praticamente 250 milhões de reais, de um contrato de 1,6 bi. Então o garoto fez o papel dele, que ele disse que não tem que parabenizar ele por fazer isso. É uma vergonha, né? Isso aí é o que rolou hoje, né? A advocacia administrativa, né? O CGU fazendo advocacia administrativa em favor da empresa. Mais uma vez, essa empresa deve ser a melhor empresa do mundo, porque o que tem de funcionário público, do alto escalão, defendendo ela, ministro defendendo ela, pô, é a melhor empresa do planeta. É idônea, não tem investigação criminal contra ela, não tem nada contra essa empresa, os sócios são ilibados. Não tem sentido um sócio que movimentou 80 vezes mais o declarado no seu imposto de renda, está sendo tratado com tanto carinho, com tanto respeito, se ele não for, literalmente, o melhor amigo dessas pessoas. Então fica escancarado cada vez mais, estão tentando proteger ou defender algo que é muito maior. É muito maior quando você vê determinados departamentos, órgãos e estruturas públicas que deveriam fiscalizar, investigar, ir para cima do errado, querendo bater na denúncia e não no denunciado, né? Nos denunciantes e não na denúncia. Mas só para concluir, para a gente poder ir para suas perguntas. Então, quando a gente vai para o presidente, quando eu falo com o ajudante de ordem, eu dou uma pressionadinha uma hora depois. Assim, ó, cara, é sério. Depois eu não quero ninguém dizendo que eu implodi a República. Porque não dá para eu segurar isso aqui. Estou tentando falar com o presidente para ver se o presidente mobiliza o contrato. Sim. Sem a necessidade da exposição, de eu ter que ir para plenário, meter a boca, que esse é o papel do parlamentar. Tem muitas pessoas que confundem a gente, nós parlamentares, e acham que o nosso papel é só fazer lei. O papel principal de um parlamentar é fiscalizar o executivo. Diga-se de passagem, eu tenho imunidade parlamentar para tudo que eu falei, e teve um insano que se diz conhecedor de leis, que entrou com a ação, o pedido, né, de investigação contra mim, por denunciação caluniosa. O Onix? Não, o Onix deu grito, né? O Ramos mandou pro ministro da Justiça, e o ministro da Justiça validou isso. É absurdo. Como é que você quer impedir um parlamentar de parlar? E o pior, de fiscalizar o executivo? Por quê? Por qual motivo? É o mais estranho. Isso a gente aguarda que o STF faça as devidas correções, obviamente, né? Eu acredito que nem o PGR vai ter coragem de tocar isso pra frente, que é vergonhoso. Que até porque uma denunciação caluniosa tinha que ter uma pessoa vítima da minha denúncia direta. Sim. Ela teria que ter sido indiciada, processada, absolvida, para provar o seguinte: a motivação do dano que essa pessoa passou, pelo constrangimento, pelo processo, e aí agora provado que ela né, foi absolvida e não fez nada, foi por causa da denúncia da pessoa X. Então caberia uma denunciação caluniosa. Isso aí não parece que é um tem caso nenhum que sentido, vai prosperar. Né? Só uma ameaça. Agora, me fala uma coisa, você chegou lá no Bolsonaro, depois você falou com o ajudante de ordens dele. Aí ele marcou para 4h30 da Aí tarde. você mostrou aqui o papelzinho aqui. Aí eu levei, na verdade é o seguinte, nós levamos... O que era? Meu irmão tinha um pacote, uma quantidade de documentos, eu tinha outro. O meu, pelo que me parece, eu tive que levar ao presidente, porque da última vez que eu encontrei com ele, um passeio de motos, nós fizemos, né, lá em Brasília, na campanha do Arthur Lira, e aí eu até dei uma entrevista para a CNN do lado do presidente, o presidente soltou uma piadinha comigo, que aquilo me incomodou muito, porque você vê que esse negócio de fake news cola de um jeito que até uma pessoa que deveria ter acesso a todas as informações reais da sua base, estava contaminado. O presidente da República perguntou: e aí, como é que estão os seus problemas? Está tendo muito problema, legal e tal, resolveu os seus problemas? Eu falei: que problema, presidente?
Não tenho problema, presidente. Eu não respondo nenhum processo criminal, presidente. Eu não tenho nenhum problema. Assim, agora eu tenho muita fake news. Eu tenho muito problema nesse sentido. Eu tenho muitas pessoas que são convictas de que eu dei um golpe, sei lá o quê, por conta das fake news. Agora, eu não respondo nem processo, só pra você ter noção. Aí ele, não leva pra esse lado não, e tudo. E aí seguimos o dia. Mas que ficou na minha cabeça. Então eu levei pra ele todas as minhas certidões de ônus. Do Distrito Federal, da Polícia Federal, eleitoral, tudo. Aí ele olhou aquilo, logo que a gente sentou, né? E falou, por que você tá me mostrando isso? Eu falei, presidente, porque o assunto aqui é tão sério, eu preciso que você saiba que quem tá falando com o senhor é uma pessoa ilibada. Esquece fake news, esquece fofoca. Meu irmão é um funcionário do Ministério da Saúde sério, um servidor de carreira, uma pessoa extremamente honesta. Apesar que eu lhe pediria, inclusive, que o senhor ignorasse qualquer coisa que o senhor pensa sobre mim e prestasse atenção nele. Aí ele brinca com o meu irmão e fala assim, rapaz, você é irmão desse mala aí? Aí dá um sorriso, fala assim, não, ele fala comigo, né? Você é irmão desse mala aí? Aí ele brinca com o meu irmão, né? E, nesse momento foi até legal, porque ele falou assim, ô Luiz, eu também sofro isso, cara, eu já tive problema de processo, responder processo não diz que você tá certo ou tá errado, né? Então, assim, esquece isso aqui é besteira sua, você não devia nem ter vindo com esse pensamento, que se eu não confiasse em você, não te receberia aqui no sábado na minha casa. Eu falei, não, obrigado, presidente. Então foi um clima, eu nunca entendi porque quando essa porra não estourou, ele não rasgou, ele veio mesmo aqui, falou, passei pra frente, Pazuello tocou isso e tudo. Talvez ele não passou pra frente. Não sei, rapaz, por que ele não falou isso na largada? Ao invés de fazer isso, vai o Onyx mentir no Palácio do Planalto e tentar bater nas testemunhas. Né? Tentar intimidar as testemunhas. Eu juro que eu não entendi essa merda. Mas aí o presidente pega e aí meu irmão leva as 2 matérias que nós postamos no grupo, né? E o contrato, né? A nota e mais... Não lembro o que era. Sim. O indiciamento da Global para promoção à presidência da empresa, que é uma empresa viciada criminalmente, está respondendo um processo porque deve 20 milhões para o governo federal, para o seu governo, presidente. Só que quando pegou a parte técnica e mostrou o presidente deu uma olhada, falou assim, o que é isso? Então, deu uma boiada, você via que ele não sabia dessa vacina especificamente. Aí, meu irmão, essa é a vacina indiana. Ele, sei do que você tá falando e tudo, mas o que tem de errado? Só conhece a nacionalidade, da... Aí ele vira, vai pegando, de acordo com quem vai entregando, ele vai olhando os papéis. E aí meu irmão pega assim, não, é porque, olha só, essa empresa, aí explica o negócio. Essa empresa que está envolvida no falso negativo no DF, e ela é a empresa que teve o problema dos 20 milhões que recebeu e não entregou os medicamentos de alto custo aqui pro Ministério da Saúde, né? Um processo que já se arrasta, onde tem um indiciamento, investigação do Ministério Público Federal. E aí ele bate o olho no Ricardo Barros. Porque ele tá bem na capa dessa matéria, o cidadão. Ele bate o olho e fala assim, porra, esse cara de novo, vocês sabem me dizer, pergunta pra gente, né? Que se ele tá envolvido nisso, presidente, a gente não tá aqui denunciando uma pessoa. Nós estamos denunciando um contrato que é o histórico da empresa. Não é uma empresa que deveria ter um contrato de 1,6 bi no Ministério da Saúde. A Precisa já foi denunciada várias vezes por outros celulares. Vários outros rolos. E o pior de tudo, não é só a Precisa, é o grupo econômico deles, a Global, o grupo deles. E o pior de tudo, se 20 milhões eles não honraram, como é que os caras vão honrar 1,6 bi, presidente? Você tá me falando que um cara que não paga 20... Pode continuar. Um cara que não cumpre 20 vai comprar vai cumprir 1.600. Um cara que não paga 20 milhões vai pagar 1 milhão, 1 bilhão e 600. Não vai. É o óbvio. Presidente, então a gente, em nenhum momento, que agora eles estão com essa narrativa, que é invoice, quem não sei o que e tudo. Não foi isso que nós levamos, presidente. Nós levamos a suspeita da idoneidade da empresa, o mau caratismo dela para com o povo brasileiro, sim, em vários momentos, e o pior de tudo, a total discrepância no pedido e na pressão que meu irmão estava levando, inclusive em comparação com o que tinha sido contratado. Então, a CGU agora fala assim, a denúncia dele, especificamente, ele não achou nada. Não, a nossa denúncia mais importante é, a empresa não é idônea. Qualquer coisa que você achar, foi porque a gente denunciou. Porque se não fôssemos nós, não tinha achado era nada. Esse contrato estava sendo executado, tinha tocado, as vacinas estavam vencendo. Se você pegar o processo daquela época, as vacinas venciam em abril e maio. Estava no final de março, a gente ia entrar com a importação no mês que a vacina vencia. A gente teria tido tantos problemas. Ou estaríamos como o Paraguai, né?
Paraguai, não sei se vocês sabem, pagou essa vacina pra mesma precisa e não recebeu. Sim.